primeira vista, ela não impressiona. Um pequeno fragmento de terra no Caribe, com pouco mais de 70 acres de praias de areia clara e um recife de corais localizado a cerca de 80 quilômetros a leste de Porto Rico. Nada ali sugeriria algo extraordinário. No entanto, apesar do seu tamanho modesto, essa ilha se transformou em uma das propriedades mais infames do planeta. Seu nome oficial é Little St. James. Ela faz parte das Ilhas Virgens Americanas e está situada ao lado de St. Thomas, a capital do território e sua maior ilha. Durante décadas, o local foi associado apenas a águas cristalinas e ao cenário típico do Caribe. Hoje, porém, seu nome evoca algo muito mais sombrio. Isso fica evidente até mesmo pelo apelido que ganhou, um nome tão perturbador que raramente é dito em voz alta. Essa é a história de como Little St. James se tornou um símbolo global de corrupção, segredo e violência sexual sistemática. Para entender isso, é preciso compreender quem foi Jeffrey Epstein e por que essa ilha era tão central em sua operação e por que, mesmo agora, tantas perguntas continuam sem resposta. Também é impossível ignorar o impacto da mais recente liberação dos chamados arquivos Epstein, que revelam conexões ainda mais profundas entre ele e algumas das figuras mais poderosas do mundo. Jeffrey Epstein nasceu no Brooklyn, em Nova York, em 1953. Sua trajetória começou de forma aparentemente banal. Após uma breve passagem pela Universidade de Nova York, trabalhou como professor de física e matemática em uma escola particular de Manhattan. No início dos anos 70, ainda jovem, abandonou o ensino e ingressou no setor financeiro. Começou como assistente júnior e rapidamente se tornou trader no banco de investimentos Bear Stearns. Sua ascensão foi veloz. Nos anos seguintes, Epstein passou por diferentes empresas como um solucionador de problemas financeiros e, em 1988, fundou sua própria gestora, a J. Epstein Company. Mesmo nessa fase inicial, sinais de comportamento ilícito já estavam presentes. Ele possuía um passaporte austríaco falso, emitido sob um nome fictício com residência registrada na Arábia Saudita. Também teve envolvimento direto com a Towers Financial Corporation, empresa que colapsou em 1993 após ser exposta como um dos maiores esquemas de pirâmide da história. Em 1996, Epstein enfrentou sua primeira acusação formal de abuso sexual. Nada aconteceu. Ele seguiu em frente, fortalecendo uma rede de clientes ultra-ricos e aliados influentes que incluíam bilionários, políticos, traficantes de armas e membros da realeza. O que exatamente acontecia dentro desse círculo permanece como uma das questões mais perturbadoras da era moderna. No início dos anos 2000, Epstein já havia acumulado uma fortuna gigantesca. A origem exata desse dinheiro nunca foi totalmente esclarecida. A revista Forbes estimou que no momento de sua morte, seu patrimônio se aproximava de 600 milhões de dólares. Ele era conhecido não apenas por sua riqueza, mas também como um criminoso sexual condenado. Seus problemas legais ganharam força em 2005, quando os pais de uma garota de 14 anos o acusaram de abuso em Palm Beach, na Flórida. Logo depois, mais de 50 mulheres apresentaram denúncias semelhantes. Ainda assim, Epstein conseguiu um acordo judicial extremamente controverso. Apenas 13 meses de prisão, com direito a sair diariamente por até 12 horas para trabalhar, em troca de uma confissão por acusações menores. O acordo foi amplamente criticado como um exemplo claro de como o dinheiro e influência distorcem a justiça. Mesmo após a condenação, Epstein não foi completamente isolado. Parte do seu círculo social permaneceu intacta. Ele continuou a circular entre milionários e figuras de poder, apenas de forma mais discreta. Em 2019, novas acusações finalmente o alcançaram. Epstein foi preso e acusado de tráfico sexual de menores em diferentes estados dos Estados Unidos. Em um mês após a sua prisão, foi encontrado morto em uma cela em Manhattan. A morte foi oficialmente classificada como suicídio, deixando para trás uma avalanche de dúvidas, suspeitas e uma sensação profunda de impunidade. Àquela altura, a dimensão dos seus crimes já era impossível de ignorar. Investigações revelaram um esquema organizado envolvendo dezenas de meninas levadas sistematicamente às propriedades privadas de Epstein. Entre todos esses locais, nenhum se destacou tanto quanto sua ilha particular no Caribe. Little St. James deixou de ser um ponto irrelevante no mapa. Hoje é provavelmente a ilha mais conhecida e certamente a mais temida de todo o arquipélago das Ilhas Virgens.
Epstein a comprou em 1998 por cerca de 8 milhões de dólares e, ao longo dos anos, transformou o local em um enclave fechado, equipado com casas de hóspedes, estruturas de luxo e áreas isoladas pensadas para privacidade absoluta. Pouco se fala, porém, da sua segunda ilha, Great St. James, adquirida em 2016 por 22 milhões de dólares. Àquela altura, os crimes de Epstein já vinham sendo revelados. Para ocultar a propriedade, ele criou uma empresa de fachada e registrou o imóvel em nome de um empresário estrangeiro. Havia planos para a construção de um grande complexo ali. É impossível saber o que poderia ter ocorrido naquele local se Epstein não tivesse sido preso. Possuir uma ilha privada no Caribe não é algo incomum entre bilionários. Celebridades e magnatas como John Depp, Ed Murphy e Richard Branson também têm propriedades semelhantes. O que diferencia Little St. James é a reputação que ela ganhou. O apelido mais infame da ilha não surgiu da imprensa, mas dos moradores da região, alimentado por rumores persistentes de que algo profundamente errado acontecia ali. A ilha abriga mais de 20 estruturas. Há uma área de desembarque com pier, funcionando como a principal entrada para visitantes. Dali, estradas internas levam ao núcleo residencial, localizado no Nordeste. Esse núcleo inclui uma grande mansão central, descrita como um verdadeiro complexo, rodeada por terraços, jardins, piscina e cabanas destinadas a hóspedes. Espalhadas pela ilha estão outras construções, casas com piscina, áreas de serviço com sistemas próprios de dessalinização de água, geradores, depósitos, torres de telecomunicação e cabanas isoladas. Uma dessas estruturas, situada na costa sul, teria abrigado macas de massagem, um detalhe particularmente perturbador diante das acusações. Entre os elementos mais estranhos da ilha estão um enorme relógio de sol, frequentemente confundido com um heliponto em imagens de satélite, e um edifício azul e branco conhecido como Templo. Isolado do restante das construções, o local se tornou alvo de inúmeras especulações. Seu propósito nunca foi esclarecido. Alguns acreditam que não passava de um ornamento extravagante, criado para dar à ilha a aparência inofensiva de um resort de luxo. Nada, porém, é mais perturbador do que os relatos do que acontecia dentro dessas estruturas. Documentos judiciais e depoimentos de sobreviventes apontam Little St. James como um dos principais centros das atividades criminosas de Epstein. Meninas, muitas delas menores de idade, eram aliciadas com promessas de oportunidades profissionais, viagens e ascensão social. Uma vez sob controle, eram levadas às propriedades de Epstein, incluindo a ilha. Relatos descrevem um padrão claro de isolamento, coerção e abuso sistemático. A geografia da ilha, combinada com a presença constante de funcionários e a ausência de rotas de fuga, criava um ambiente onde a resistência era quase impossível. Após a morte de Epstein, o Procurador-Geral das Ilhas Virgens Americanas moveu uma ação contra o seu espólio, alegando que a ilha foi usada durante décadas como base para tráfico e exploração sexual. Desde então, permanece uma enorme lacuna sobre a extensão real dos crimes e sobre quem mais esteve envolvido. A liberação recente de milhões de documentos reacendeu o debate. Embora tenha revelado novos nomes, e-mails e registros, críticos afirmam que apenas uma fração do material veio a público. Muitas páginas permanecem censuradas. Sobreviventes argumentam que a verdade completa ainda está longe de ser conhecida. Hoje, Little St. James está vazia. Vendida em 2023 por cerca de 60 milhões de dólares, parte do valor foi destinada à compensação das vítimas. Planos de transformar a ilha em um resort de luxo foram mencionados, mas até agora nada avançou. A ilha permanece como um símbolo silencioso de uma história que ainda não terminou. Um lembrete físico de como poder, dinheiro e silêncio podem sustentar crimes por décadas e de como a busca por justiça, mesmo tardia, continua em curso. Se o seu sonho é trabalhar de onde quiser, ganhar dinheiro e conquistar a sua liberdade, o curso Edições Disruptivas pode transformar esse sonho em realidade. Com o curso Edições Disruptivas, você aprende a editar vídeos com qualidade profissional de forma simples, prática e sem enrolação, mesmo que nunca tenha aberto um programa de edição antes. São mais de 60 videoaulas criadas para te ensinar a transformar criatividade em renda real. Além disso, o Plano Master traz um módulo exclusivo com os mapas fantásticos,
o maior perfil de mapas animados do Brasil, com mais de 1.200.000 seguidores, ensinando técnicas únicas que podem elevar suas produções a outro patamar. O primeiro passo é seu. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado e comece hoje mesmo. Se você busca liberdade financeira e a opção de trabalhar de qualquer lugar do mundo, o Edições Disruptivas é a escolha certa para você.